estava vendo na internet uma palavrinha do nosso irmão, pastor Hernandes Dias Lopes. Ele falou algo muito legal, porque ele é calvinista, né? E falando sobre o sogro dele, o sogro dele tem outra linha teológica. Mas ele falou que não conhece ninguém mais crente do que o sogro. Então, assim, a gente vai estar aqui falando hoje, nessa manhã, sobre algumas coisas. Não vou estar trazendo polêmica, tá? Estou falando isso aqui porque veio no meu coração. Mas o que eu queria dizer com isso é o seguinte: muitas coisas nós ouvimos nesses dias na comunhão dos santos, né? Quinta-feira nós tivemos uma aula com o Tiagão, né? Gente, eu fico admirado com o Tiago, queria ser que nem ele. Não consigo, homem organizado, manso. Mas tem machado no meio. Né? Tem um machado? Tem machado. Gente, machado da paz. É isso, né? É o machado da paz. Machado da paz. Gente, eu queria ser assim, falar que nem ele, com aquela tranquilidade. Aí, né, todo estrambelhado que eu sou. Aí, e a gente aprendeu bastante sobre cristologia, que estamos aprendendo, né? Inclusive convido os irmãos para estar quinta-feira que vem aí. Amém. Vai estar tendo a continuidade, né? E domingo a gente ouviu aquela palavra maravilhosa, né? Zacarias capítulo 4, falando sobre o azeite e tudo mais, e não por força nem por violência. Então tudo que nós temos compartilhado uns com os outros aqui, não é, a gente não fecha uma chave e joga fora, fala assim, está selado o livro, só vai se abrir no último dia. Não. Mas tudo que a gente fala aqui, uns aos outros, é para que desperte. Desperta como dormes. Né? Então, os assuntos, cristologia, é para que a gente desperte para isso, a gente se aprofunde nisso. É para que a igreja esteja atenta. Né? Existe na parábola das virgens, das 10 virgens, existem as 10 dormem, não é? As 10 virgens não dormem? 5 são prudentes e 5 são loucas. Mas as 10 dormem, mesmo as prudentes dormem. Mas há alguém acordado ali, é uma voz. O noivo está vindo. É que a gente possa estar acordado, né? Para gritar para todas as nações: o noivo está. Aleluia. Gente, glória a Deus. Graça e paz mais uma vez. E agradecer os irmãos do louvor pelo empenho, né? O pessoal da mídia pelo empenho, né? Porque todas as vezes a gente chega aqui, está tudo bonitinho, o pessoal que fez a limpeza. Tá? Glória a Deus. Pode convidar a gente, tá? Pode botar no grupo, a limpeza tal hora, tá? Ministério da Faxina, se tiver vaga, eu estou dentro. Lucas, o que eu queria trazer, se você trouxe papel e caneta, como sempre, você podia anotar aí, a gente vai falar um pouco sobre o sacerdócio e suas responsabilidades. Esse vai ser o tema que a gente vai estar trabalhando nos próximos minutos. Sacerdócio na sua responsabilidade ou na sua prática. Né? Somos todos sacerdotes do Senhor, amém? Em Cristo Jesus. Então deixa eu abrir a minha Bíblia também aqui em Lucas, que você abriu e eu não. Lucas capítulo 3. Está falando sobre João Batista, a voz do que clama. Nós somos uma voz do que clama, amém? Amém. Uma voz que não pode cessar. Prega o Evangelho em tempo e fora de tempo. Falou Paulo de Tarso. Para a igreja aos Coríntios, e falou Paulo de Tarso também, a igreja que está situada aqui em Anchieta, na Avenida Crisóstomo Pimentel, o número 600 e quanto? 688, Sobrado. 688 Sobrado. Mais perto do céu. Então essa palavra de Paulo aos Coríntios, prega o Evangelho em tempo e fora de tempo, é uma palavra atemporal. Então ela também é uma palavra para a igreja local aqui nesses dias, até nos últimos dias. Então se você está bem, prega o Evangelho. Se você está mal, prega o Evangelho. Se você está forte, prega o Evangelho. Se você está fraco, prega o Evangelho. Se você está cansado, disposto, prega o Evangelho. Prega o Evangelho. Porque é uma palavra afiada de 2 gumes.
que vai separar alma e espírito, inclusive as suas, juntas e medulas também. As suas e as minhas também. Então, versículo 10 diz assim, Lucas 3:10 diz assim: e a multidão o interrogava, dizendo: que faremos, pois? Todo mundo achou? Amém. Que faremos, pois? Pai, obrigado por hoje. Obrigado por tudo que o Senhor já revelou até agora, através das orações, da intercessão, do louvor, do mover. E te louvamos também por tudo que o Senhor vai falar a cada coração nesses minutos da palavra. Vai à frente, Espírito Santo, Senhor, aqui está em primeiro lugar. Que o Senhor cresça e que eu diminua. Glória a Deus. Que o Senhor resplandeça a glória de Cristo sobre nós. Para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém. Então, como nós estamos falando, o Evangelho, o sacerdócio na sua responsabilidade. Esse texto aqui é um texto muito interessante, porque havia um caos naquele momento, né? Aliás, de caos, a gente também está vivendo nos dias atuais, estamos vivendo um caos. E João Batista representava a voz do que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor, até que ele venha. Preparai caminho, os montes serão derrubados, os vales aterrados, aquilo que é torto vai ser acertado, escabroso vai ser aplanado. Para que venha o Senhor, preparai o caminho. Como isso? Pregue arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Nos últimos dias, não vou estar falando sobre escatologia não, para ficar calmo, mas nos últimos dias a igreja ela vai estar pregando isso. Não vai estar só pregando no sentido de palavra, mas a igreja precisa estar vivendo isso. A justiça, o tzedakah. Justiça. Está correta a palavra, pastor? Tzedakah? Então, essa justiça, o que é essa justiça? Por que Deus ele é justiça e promove a justiça? Porque a justiça, ela traz uma... É como se Deus se vestisse de justiça. Justiça fosse uma bandeira que Deus carregasse. E a igreja ela precisa estar alinhada com isso. Essa justiça seria socorrer o órfão, a viúva e o necessitado nas suas necessidades. Então a igreja ela tem se levantado, ela tem sido curada. Nós temos sido curados para que nós possamos ser cura na vida de outras pessoas. Então nós não somos pessoas que estamos correndo atrás da salvação. Nós somos pessoas que fomos salvas. Aleluia. E porque fomos salvas, precisamos assumir uma responsabilidade. É isso aí. Glória a Deus. E é isso que nós precisamos pensar. Nós precisamos pensar nessas coisas. Nós precisamos falar sobre essas coisas. Nós precisamos orar sobre essas coisas. Como é que eu posso ser relevante na sociedade dos dias de hoje? Né? Como é que eu posso ser relevante na minha casa, na minha família, na minha escola, na faculdade, no ir e vir, no meu bairro, na minha vizinhança? Será que eu estou trazendo as vestes sacerdotais? Será que quando a gente passa na rua, as pessoas conseguem enxergar na gente as vestes sacerdotais? Lá está um sacerdote, lá está alguém que é da casa de Deus. Antigamente o sacerdote era da casa de Arão, né? Agora é alguém que é da casa de Deus, só para a gente ser didático aqui. Ou a gente estamos passando desapercebido no corre do dia a dia. Né? Então assim, são coisas que a gente precisa pensar nesses dias. Precisamos falar nas nossas conferências como hoje. Precisamos orar sobre isso para que a gente possa ser uma resposta para esses dias. Para o necessitado, né? Para o órfão, para a viúva. Porque Tiago vai falar isso, né? Tiago vai falar que a verdadeira religião é socorrer o órfão, a viúva, o necessitado e se apartar das coisas mundanas. Então não adianta só a gente se apartar das coisas mundanas. A gente tem que socorrer o órfão, a viúva e o necessitado. Não adianta só a gente socorrer o órfão, a viúva e o necessitado e não se apartar das coisas mundanas.
Porque aí virou filantropia, não é reino. Aí qualquer um pode fazer. Aí você pega a cesta básica, sobe o morro lá, vai numa família pobre e entrega um monte de cesta básica. Mas você não se apartou das coisas do mundo, isso é filantropia, não é reino. O reino traz as vestes sacerdotais. E as vestes sacerdotais não podem ter mancha. Não pode ter mácula. Glória a Deus. Amém. E João estava ali, gritando, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Então, gente, eu queria também trazer, junto com esse estudo, dentro desse panorama, uma história dos hebreus, aproveitando o gancho que nós tivemos aqui, um mini seminário de Israel, que foi maravilhoso. E aproveito que a pastora está aqui, qualquer coisa que eu falar de errado, a senhora vai alinhando, tá? Como a gente está falando sobre sacerdócio e responsabilidade, é verdade que o sacerdócio ele traz uma responsabilidade. Nos tempos antigos, nos tempos dos reinos de Israel, existia a casa de Judá e a casa de Arão. A casa de Judá trazia a linhagem real, que era a linhagem de Davi. Havia uma promessa, havia uma profecia que o reino e o trono não se apartaria da casa de Davi, amém? Mas havia também a casa sacerdotal. E quando alguém via alguém que era da linhagem de Davi, ainda que essa pessoa ela não exercesse o principado, essa pessoa era muito respeitada, né? Era tido como um nobre na sociedade, que era da linhagem de Davi. E a mesma coisa quando você via um sacerdote, alguém da casa de Arão, mesmo que esse não estivesse no seu tempo de ofício, né, servindo ao templo ou servindo ao tabernáculo, ele não deixava de ser sacerdote e ele também tinha um prestígio na sociedade como liderança, como príncipe. Aí você já está entendendo o peso da nossa responsabilidade. Nós somos sacerdotes e somos reis. E temos um principado. Nós temos uma responsabilidade nessa sociedade de refletir quem Cristo é, né, na beleza da sua santidade. Então existia naquele tempo esse peso, essa responsabilidade. Só que a gente sabe, depois que Josué entra na terra prometida, ele divide as tribos, ele dá as localizações para as tribos, conforme o Senhor orientou ele, né? Para cada uma foi dando, e havia ali um mistério profundo, né? Porque estava aqui Benjamim junto com Judá, e logo ali Efraim, e depois, mais tarde, viria a separação dos reinos. Deus também foi distribuindo ao longo de Israel a casa de Levi. Então a gente sabe que a casa de Levi se divide em 3 partes, né? Gerson, Coate e Merari, não é assim? Esses três filhos de Levi, com as suas famílias, com os seus clãs, vão sendo também distribuídos, porque o Senhor vai falar, a herança de Levi é o Senhor. A herança de Levi não vai ganhar terra, mas a herança de Levi é o Senhor. Aí parece uma contradição, né? Quando Josué separa todo mundo, distribui tudo, ele fala assim, mas os sacerdotes e os levitas vão ganhar cidades aí. Estão dando cidade, vai dando cidade. Foi dada a cidade para Judá, e Judá depois teve que devolver 3 cidades, 4 cidades, 10 cidades, e foi distribuindo. Então Merari recebe uma parte, Coate recebe uma parte, e Gerson recebe uma outra parte, e Arão recebe uma parte à parte. Então Arão passa a ser, Arão que era bisneto de Levi, agora ele toma uma posição de filho. Ele sai lá, vem para frente aqui, então tem Gerson, Coate, Merari e Arão. Então os levitas, de um modo geral, eles eram vistos pela sociedade como um povo especial, uns príncipes, não só os sacerdotes, mas todos os levitas. Mas é claro que a casa sacerdotal era vista diferenciada, tá bom? Por isso, aproveitando aqui, abrindo parede, por isso que os músicos não são levitas, né? E é bom que o pessoal aqui já entendeu há muito tempo isso, né? E aí, vai chama o levita, não. A não ser que
Vou usar o Lucas aqui como exemplo, que se levantou e deu mole. Vou usar o Lucas aqui como exemplo. A não ser que o Lucas fosse descendente, né, dos israelitas e fosse descendente da tribo de Levi. Aí a gente podia falar Lucas, levita, né? É? Não, né? Vai que seja, né? Aí sim, mas aqui nessa era da igreja, né? Com exceção de Israel, não há levita, há músicos, né? Cantores, e há instrumentistas, e há, enfim. Mas existia isso, só que com o tempo a gente sabe que Israel se corrompe, né? A gente sabe que o coração do homem é corrupto, desesperadamente corrupto e enganoso. Então o que aconteceu naquele tempo? Por que Deus levanta uma casa sacerdotal? Por que Deus levanta uma casa sacerdotal? Ele levanta uma casa sacerdotal para poder fazer um diferencial. Esses aqui eu estou separando para mim. Esses aqui eu estou preparando para que sejam uma referência para toda a sociedade de Israel. Para quando a nação de Israel olhar para a casa sacerdotal, tenha uma referência. Santos, sede santos, porque eu sou santo. E despertar na nação de Israel o desejo de ser tão santo quanto aqueles que foram designados para ser santos. Porque a santidade era para todos. Mas Deus precisava ser didático e pedagógico. Como é que eu vou instruir um povo sem didática e sem pedagogia, se esse povo há pouco tempo atrás saiu de 430 anos de escravidão? Eu preciso quebrar culturas, eu preciso quebrar dogmas, paradigmas, estabelecer uma nova consciência, uma nova cultura. Essa tem sido a grande batalha dos dias de hoje, e essa era a batalha de João Batista. João Batista tinha uma grande batalha cultural. Tanto é que João Batista, se você não sabe, se você sabe para lembrar, ele era da casa sacerdotal. Zacarias, seu pai, era da casa sacerdotal. E os sacerdotes, eles eram o quê? Eles eram sanguíneos. Para ser sacerdote, não, eu quero ser sacerdote hoje. Não, você tinha que ser descendente de Arão. Não é assim? E João Batista era descendente de Arão. Mas como é que vai se quebrar a cultura? Uma cultura que está enraizada no povo, numa nação. Eu preciso separar esse homem. O que Deus faz? Leva João para o deserto. Você é sacerdote, o lugar de sacerdote é no templo. Não é assim? Mas eu vou te levar para o deserto, para um lugar onde não tem contaminação. E lá você vai ouvir minha voz. E quando você ouvir a minha voz, você vai ser a voz, porque eu tenho um clamor para as nações. Dependente. Não é assim? O povo se corrompe, então, e os sacerdotes começam a perder, a sua finalidade principal, que é a justiça, promover justiça. Porque o que acontecia? Toda a nação de Israel, depois que entra na terra prometida, que vem as festas, se estabelece as festas já existiam, mas aí se estabelece em Canaã. Toda vez que tinha as festas, inclusive vai ter as festas dos tabernáculos, né? É setembro? Setembro? Minha primeira festa dos tabernáculos, tá, gente? Me ajuda aí, tá? Me ajuda aí. As pessoas então levavam para Jerusalém, que era o epicentro de Israel, era Jerusalém, e o epicentro de Jerusalém era o Monte Sião, onde estava o templo. As pessoas iam até lá para entregar suas primícias, levar suas primícias, seus dízimos, suas ofertas, sua alegria, o seu júbilo, o seu jubilar, entregando das primícias da terra, dos seus bens, dos seus dízimos. E muitas das vezes, algumas pessoas não conseguiam se deslocar até Jerusalém por motivos vários, e quando via o sacerdote ou levita indo para Jerusalém, entregava na mão dele aqueles bens. Vai porque eu não posso ir. Eu estou com um familiar aqui doente, eu estou doente, eu estou impossibilitado de ir.
entregava na mão do levita, e o levita então levava. No meio do caminho, esse levita, esse sacerdote, ele tinha um comprometimento. Ele tinha um comprometimento desde então de socorrer o órfão, a viúva e o necessitado. E aí ele encontrava um órfão, uma viúva necessitada no caminho e compartilhava daquele ali, porque ele tinha autoridade para isso. Aí, na medida que ele compartilhava com o necessitado aqui, ele encontrava alguém ali que chamava ele e falava assim: quebra meus bens lá. E ele ia. Quanto mais ele entregava, mais ele ia. Quando chegava em Jerusalém, estava com a carruagem cheia, vamos dizer assim. E entregava lá no templo para que haja mantimento na minha casa. E para que haja mantimento na minha casa? Para que mantimento na casa do Senhor? Para que pudesse socorrer o órfão, a viúva e o necessitado. De todas as nações, como Paulo fala, começando desde a própria casa. Então, se Israel já está todo mundo bem, agora a gente pode também distribuir para todas as nações. Então o sacerdócio se estendia para outras nações, e outras nações olhavam para Israel e falavam assim: Deus realmente habita no meio desse povo. E glorificava o nome do Senhor. Por isso que não eram poucos aqueles estrangeiros que vinham nos dias das festas para compartilhar com Israel. Mas a gente está falando de um tempo ainda de justiça, de tzedakah, mas o povo se corrompe, como a gente tinha falado. Aí o que acontece? Eu sou sacerdote, eu sou levita. Aí eu estou indo para Jerusalém, só que eu me corrompi. Eu me corrompi com a ganância, com a avareza. Aí vem alguém e me entrega o dízimo, me entrega a oferta, me entrega a primícia para me levar para Jerusalém e fazer a tzedakah. A tzedakah era todo momento, era todo instante. Alguém batia na porta, você fazia a tzedakah. E aí eu pegava aqueles bens e seria alguma semelhança com os sacerdotes dos dias de hoje? Alguns líderes davam alguma coisa para dizer que dei. Quando alguém chamava o sacerdote ou o levita que não tinha se corrompido para ir na sua casa para poder participar, porque quem era o guardião da lei? Eram os levitas. O povo não tinha acesso às escrituras como nós temos hoje. A escritura estava no templo. A pessoa tinha que ter muito dinheiro, ser muito rico para mandar produzir uma cópia das escrituras. Então poucas pessoas tinham. Então quando você tinha seus dízimos, suas ofertas para entregar para Jerusalém também, dar para os sacerdotes, você chamava o sacerdote na sua casa, fazia um banquete, e lá ele sentava, e lá ele compartilhava da palavra, e você aprendia a palavra, porque você aprendia a palavra de boca, porque não tinha escritura, porque a escritura estava lá, num lugar especial. Poucas pessoas tinham, mas o sacerdote, de tanto ministrar, o levita, de tanto ministrar, de estar diante da lei, de ouvir a lei todos os sábados, ele ia decorando, e a gente sabe que muita parte da lei ela era cantada, para que isso pudesse se assimilar melhor, não é assim? Então esse levita, esse sacerdote entrava na casa da pessoa, e ela ministrava, ela participava daquele banquete, compartilhava, dava, entregava, e recebia e ia, e de casa em casa era assim. Era esse o ofício, por isso que Deus, quando distribuiu a terra para Israel, não deu terra para Levi, mas distribuiu Levi em todos os lugares, para que Levi ministrasse sobre todas as terras e tribos. Aleluia. Tivesse essa responsabilidade, porque a escritura estava na mente e no coração. Mas aí eu me corrompi. Aí o que eu fazia? Quando as pessoas passavam na porta de uma casa humilde, alguém me chamava, eu olhava para casa. Isso aí não tem muito para me dar. Que, gente? É verdade. Aí eu olhava para o outro lado da rua e vi uma casa. Aí eu falava assim: não vou nessa, não vou naquela lá, porque aquela vai me dar muito mais vantagem. Sacerdócio corrompido. Porém, entretanto, todavia, Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdócio real, segundo a ordem de Melquisedeque. Glória, Rei de paz e Rei de justiça. Gente, é verdade, eu queria ser que não Tiago para poder ensinar. Porque
eu tenho um monte de coisa aqui e eu não consegui ler nada. E ele não, ele lê tudinho. O tempo passa e a gente sabe, gente, que o povo, por causa da corrupção, Jerusalém é destruído por Nabucodonosor. Jeremias entra em aflição. O templo é saqueado, as portas do templo são queimadas, o templo é destruído, Jerusalém é destruída, tacam fogo. As mulheres são violentadas, mortas, as crianças mortas, homens mortos, os príncipes são mortos, levados escravos para a Babilônia. O povo se arrepende, o povo volta para a terra, começa a reconstruir tudo de novo. Mas lá de novo, na frente, o povo se corrompe de novo. Porque os mais velhos morrem e os mais novos não ouvem mais, não tentam mais se lembrar das coisas que os mais velhos falaram. Isso é uma orientação para nós que somos jovens. Ouçam os mais velhos. Respeite os cabelos brancos. Os mais velhos têm algo para falar para vocês. De verdade, algo para acrescentar. Nós somos geracionais. Olhamos para trás para poder saber para onde que nós vamos. Não olhamos para trás com saudosismo não, mas para olhar para a experiência. Porque assim como foi, será. Porque a história se repete. A história vai se repetindo. E é uma questão de entendimento. Né? O tempo passa, o povo se corrompe de novo. Né? Aí Deus ele cessa a palavra. Lembra dos 400 anos? Mas eu preciso ficar com o que foi dito aqui semana passada. Que não é Deus que se cala, mas é a gente que está com os ouvidos. Né? Esse estudo, irmão, que eu estou trazendo hoje, que é para despertar, né? Eu até queria perguntar ao pastor se posso dar essa continuação no próximo domingo, porque, mais uma vez, eu queria salientar que não é para a gente fechar aqui. Não é que amanhã você não vai falar de sacerdócio, porque eu estou falando aqui, porque a gente só está arranhando a superfície, tá? Se Deus falar no teu coração, Deus colocar algo forte no teu coração sobre algum tema em relação ao sacerdócio, é para você trazer sim. Mas Deus ele não se cala. Esse estudo, como eu estava falando aqui, eu estou baseado na Bíblia, né? Nossa bibliografia é a Bíblia, tá? Mas eu também trago, não dá para trazer aqui, até porque esse eu não tenho. Eu estou me baseando também no livro de Flávio José, que é a história dos Hebreus. Alguém já leu a história dos Hebreus todinho? Mas o Flávio já leu esse livro. Esse autor eu já li. Já leu? Eu tive a oportunidade de ler esse livro. É um livro pequeno. Mateus, vou te dar esse conselho. Lê esse livro. É pequeno, é 850 páginas só. É um compêndio, se não me engano, de 5 ou 7 livros, compilado num só. Mas eu li esse livro, eu li em PDF, algum tempo atrás. Então esse estudo sacerdotal também estou baseado no Flávio José e no livro de Macabeus. Todo mundo já ouviu falar dos Macabeus aqui, né? Não está na nossa Bíblia, é um livro deuterocanônico. Essa palavra deuterocanônico, ela quer dizer de um outro cânon. Então teve o cânon bíblico, que designou esse que nós temos hoje, 66 livros. É o cânon bíblico feito com Martinho Lutero, que é a Reforma Protestante. Né? A Reforma Protestante, vocês sabem, foi feita em 1517, foi o grito, né? Tinha um cara que gritava em 1517, chamado Martinho Lutero, ó, voz do que clama! Foi lá e colocou as 95 teses lá, cravou na igreja lá na Alemanha, e começou essa vamos dizer assim, revolução. O que acontece alguns anos depois? A igreja católica, percebendo que perdeu muitos dos seus adeptos, do seu espaço, ela resolve fazer o Concílio de Trento. Esse Concílio de Trento tem esse nome por causa da cidade que foi feito o concílio, na Itália, de Trento. Parece que foi 1545. E esse concílio durou 18 anos. E nesse concílio papal romano, eles decidiram colocar 7 livros a mais na Bíblia.
que está no Antigo Testamento romano. Então, se você tem uma Bíblia católica em casa, você vai encontrar lá um livro de 1ª e 2ª Macabeus, ok? É o que a gente vai falar aqui agora, desenvolver um pouco do sacerdócio a partir de Macabeus também. Então, a gente vai estar usando João Batista e Macabeus para poder, que é a história secular, mas é uma história que o povo de Israel acredita. Inclusive, existe uma festa no final do ano lá também, que é após os tabernáculos, que é a festa do Hanukkah. É diferente um pouco do nosso candelabro de 7, ele tem 9 pontos, ou hastes, né? São chamadas também de festa das luzes, ou festa da dedicação. E por causa exatamente dos Macabeus. Por que eu estou trazendo os Macabeus aqui? Porque Macabeus, eles chegam, o que acontece? Babilônia invade Israel. Babilônia pede para a Pérsia e para os Medos. Entra Ciro, não é assim? Ciro faz uma beneficência a Israel, é tocado por Deus, e faz o povo voltar com Esdras, Neemias, Zorobabel, Zacarias e Ageu de volta para a construção do segundo templo. O povo peca de novo. E aí quem entra em cena? Alexandre o Grande. Cadê Alexandre? Você entra em cena. Alexandre o Grande. Entra em... Só que com uma diferença. Mais para frente vai vir o Império Romano, não é assim? Então nós temos ali, entre o Império dos Persas e dos Romanos, nós temos o Império dos Gregos, também chamado de Império Macedônio. Esse Alexandre aí, não esse aqui, o Grande, tá? Diferente de Roma, Roma dominava o mundo através de exércitos de bases militares. Roma tinha essa força militar, mas os gregos eram terríveis. Os gregos, eles dominavam pela cultura, e implantavam sua cultura. É o que nós estamos vivendo hoje, uma cultura grego-romana, diabólica. Precisamos ter cuidado com as nossas mentes. Por isso que Paulo vai nos alertar em Efésios 6, capacete da salvação. Precisamos pensar, estar sempre lembrando sobre o capacete, sobre a salvação, que é um capacete para a gente. Então, quando eu olho para as minhas adversidades dos dias de hoje, para aquilo que se levanta contra mim, eu lembro da salvação. Que ele, sendo Deus, deixou de ser Deus, abdicou, se fez carne, habitou entre nós, se entregou a si mesmo, morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus. E ele virá. Como foi dito, graça sobre graça. Amém? E principalmente vocês jovens que estão entrando no mercado de trabalho, nas faculdades, em ambientes, porque o jovem ele é suscetível à cultura e ele é suscetível a plantar cultura no outro. Então, no ambiente de jovem, você absorve tudo. Você é uma esponjinha. E aí a gente tem visto aí essa guerra ideológica aí, grego-romana. Então, o que acontece naquele tempo? Eles começam a helenizar a Judéia e os judeus. Olha que desgraça. O povo tinha seus costumes, Deus tinha colocado tudo certinho, apontando para Cristo, apontando para Cristo, apontando para arrependimento. E de repente entra um reino, e começa a impor sobre a Judéia costumes gregos. É o que nós temos visto nesses livros. E é interessante que o livro de Flávio José, não sei se o pastor vai lembrar, mas diz que Alexandre o Grande marchava contra Jerusalém e o sumo sacerdote em questão, ele fica sabendo, começa a levantar oblações ao Senhor, ofertas, tá? E aí ele tem um sonho, o sumo sacerdote tem um sonho. Deus fala com ele assim, ó, se veste todinho do sumo sacerdócio. Pega o sacerdote todinho, bota a veste sacerdotal, e quando Alexandre apontar lá, você vai marchando em direção a ele com o sacerdote. E você vai na frente, o sumo sacerdote com as pedras, como é que é o nome das pedras? Aquelas pedras das tribos, o peitoral, todas as vestimentas, como é que dá o nome? Esqueci também. Está dizendo assim, santidade ao Senhor. A mitra, obrigado, a mitra, imagina, vai, tudo, partes são ouro, né? E nessa mesma noite, Deus dá um sonho para Alexandre o Grande, falando assim, ó, não toca no meu povo de Israel. Meu Deus! Não toque em Jerusalém.
Alexandre o Grande tem aquele sonho, o sacerdote tem aquele sonho. Alexandre o Grande, quando olha assim, vê o templo de ouro, assim, de longe, fica deslumbrado. E quando ele vê aquela marcha do sumo sacerdote e os sacerdotes atrás marchando, ele cai de joelhos, gente. Flávio José vai falar no livro dele que Alexandre o Grande cai de joelho e dá honras e glória ao sumo sacerdote, ao sacerdócio de Israel. Ele que vinha para saquear Jerusalém, para saquear o templo, para fazer destruição, ele entrega presentes, entrega ouro, entrega joias, entrega tudo. E faz uma aliança com o povo, fala assim, olha, para os seus generais, deixa o povo fazer o que eles sempre fazem, os seus rituais, a sua cultura, não mexa nesse povo. E vai embora, feliz da vida, conquistando. Ele era meio louco, né? Alexandre o Grande, ele era bem doido, né? Quem queria conquistar tudo sair. Tem um cara lá no país gelado aí que quer conquistar tudo aí, mas está sendo bloqueado. Precisamos estar atentos no que vai acontecer no mundo, gente. Existe uma guerra e essa guerra é de verdade. Está acontecendo. É a guerra da Ucrânia. Então o que acontece? Só que Alexandre ele vive pouco. Ele morre cedo, ele morre com 30 e poucos anos. E aí ele divide o reino dele antes de morrer entre 4 generais. Aí vai virar 4 dinastias. Uma dessas dinastias, ela vai ficar regendo ali aquela parte da Judéia e outras coisas, em outras regiões mais. E esse cara é o tal de Antíoco Epifânio. Esse Antíoco Epifânio IV. Então os anos se passam, Antíoco Epifânio 1, Antíoco Epifânio 2, 3. Quando chega no 4, esse camarada ele era exatamente a manifestação de Satanás na terra. Então o povo de Israel estava vivendo até que, de certa forma, em paz, mesmo sendo dominado pela Grécia. Mas esse camarada, junto com um grupo de judeus que se helenizou, que abraçou a cultura grega, eles decidem no seu interior a destruir a cultura de Israel. Né? Deixa eu ver se eu acho aqui um negócio muito legal que eu escrevi sobre isso. Não vou achar que está aqui. Mas eu vou explicar o que eu estou querendo dizer. Então Israel ficou dividido mais ou menos em 2 pensamentos. O pessoal que era tradicional, que queria que a cultura continuasse, que as festas continuassem, ok? Conforme as ordenanças do Senhor. E um outro grupo de judeus helenizados, criados, vamos dizer assim, partidos, eles queriam, não, vamos, tal. E aí o que acontece nisso tudo? Há uma resistência, mas esse grupo começa a ganhar espaço em Israel, os helenistas. E aí eles constroem um estádio em Jerusalém para Jogos Olímpicos, que era coisa lá dos gregos, lembra? Gente, que absurdo. E obrigou muitos dos jovens judeus a participarem desses Jogos Olímpicos. E sabe como é que era que os jovens participavam? Mateus, né? Pelados. Porque a Grécia trazia toda essa depravação familiar. Era uma depravação cultural completa. Então vinham jovens de outras nações para participar dos Jogos Olímpicos. Eles pegavam os jovens judeus também. Não eram todos, mas uma parte que aceitavam, porque tinha benefício. Ia lá. Só que esses jovens judeus, quando tiravam a roupa, mostravam o quê? A circuncisão. E passavam bullying, né? E ficava aquela coisa constrangedora. Eles pegam uma imagem de um deus da Grécia e colocam dentro do templo. Você acha pouco? Eles proíbem o Shabat. O judeu não pode mais parar no sábado, esquece o sábado. Eles começam a fazer sacrifícios
de animais impuros no altar no sacrifício. Esse Antíoco Epifânio, ele constrói um altar em cima do altar. E ali tinha até orgias. Então, esse grupo helenista, mais para frente a Bíblia vai chamar eles de saduceus. Vai virar um partido dentro de uma elite que vai se chamar saduceus, que era uma elite mais nobre. E esse outro grupo que vai se preservando, vai tentando lutar contra isso, vai virar os fariseus. São aquelas pessoas mais ali, a palavra e tal, com o zelo da palavra. E começa a acontecer um monte de coisa. Antíoco Epifânio obriga o judeu a comer carne de porco, a sacrificar os ídolos, a sacrificar animais impuros no altar do templo, no altar sacrifício. E quem não fazia era morto. O livro dos Macabeus, na parte 2, vai dizer que uma mulher perdeu 7 filhos, morto por Antíoco Epifânio de uma vez só, no mesmo dia. Pegou o mais velho e chamou ele e falou assim: rejeita o teu Deus e sacrifica aqui e você vive. Só que esse rapaz, ele era de Deus, educado no Senhor. E ele falou: não. E aí sabe o que ele faz? Antíoco Epifânio manda fazer um escalpo, igual índio. Arrancou o couro dele assim com o cabelo comprido, cortou as mãos e os pés. Colocou numa frigideira, nesse altar cheio de fogo, numa frigideira, e fritou esse rapaz ali, na frente da mãe e dos 6 irmãos. Chamou o segundo e falou a mesma coisa, fez a mesma coisa com o segundo, com o terceiro, com o quarto, com o quinto, com o sexto. Quando chegou no 7º, acredito que até o Antíoco estava já meio que desesperado com a situação, falou assim: rapaz, ouve o conselho, faz o que eu estou mandando você fazer, e você vive, e evita tudo isso. Mas o rapaz foi até o fim, e morreu também. No final, pegaram a mãe, isso na frente da mãe. Pegaram a mãe e fizeram a mesma coisa com a mãe. Só que existia na periferia da Judéia, em algum lugar, que não vou lembrar agora, um homem chamado Matatias. E esse homem, por que eu estou contando tudo isso para os irmãos? Porque esse homem era sacerdote do Deus Altíssimo. Glória a Deus. Todos os sacerdotes eram sacerdotes do Deus Altíssimo. Não é só Melquisedeque não, tá? E esse homem tinha 5 filhos. Um deles se chamava Judas ou Macabeu. Tinha Simão, Jonathan, João e mais um outro aí. Aqui, ó. Matatias, João, Simão, Judas, Macabeu, Eleazar e Jonathan. Todos eles, porque Matatias era sacerdote, então todos os 5 filhos eram sacerdotes, porque o sacerdote ele era sanguíneo. Então esse homem, ele fica desesperado, ele fica indignado, porque ele estava servindo o Senhor com fidelidade. Ele faz um clamor ao céu e fala: por que eu estou vivo, por que eu nasci nesse tempo? E ele, por algum motivo, circunstância, ele está em Jerusalém, talvez por alguma festividade que ainda ele conservava no seu interior, porque as festas foram abolidas. Era proibido circuncidar. A mãe que circuncidasse o filho era morto, o filho e a mãe. Antíoco Epifânio. Esse homem, por alguma circunstância, está em Jerusalém, e ele vê um judeu sendo obrigado lá a fazer sacrifício, e faz o sacrifício, ele fica indignado. E depois chamam Matatias, porque sabiam que Matatias era uma pessoa de grande influência na sociedade. Se Matatias sacrificasse aos ídolos, o povo também, aqueles que estavam resistindo, também iam sacrificar. Só que Matatias não, e vem um judeu para tentar convencer Matatias: faz isso para poder ter paz. De repente você tem ouvido em algumas coisas, em alguns lugares aí, não resiste a essas ideias, não, para você ter paz. Ei, quem nós somos? É sim, não. Amém. Que passar disso é do diabo.
Eu não vou falar essas coisas que a pessoa está errada não, porque ela é muito minha amiga, meu amigo, e eu vou perder essa amizade. Ei! Não mancha as suas vestes. Se nós nos fizermos amigos do mundo, seremos inimigos de Deus. Mas se nós nos mantivermos inimigos do mundo, seremos amigos do Senhor. Nós somos seus amigos. Não são mais servos, mas são meus amigos. Se eu vou perder amizade, se eu vou perder relacionamento, se eu vou perder emprego, o que eu mais tenho para perder? O Senhor perdeu tudo, entregou tudo comigo. Glória a Deus. O que eu posso fazer? Matatias pega o judeu que estava tentando convencer ele. Matatias já era um idoso. Contei para você, né? Matatias já era um ancião. E mata o judeu na frente de todo mundo. Esse que estava se passando por amigo. E aí os filhos dele, com zelo ao Senhor, o zelo da tua casa. O zelo da tua casa me consome. A gente lembra de um homem que entrou no templo e viu os vendilhões, os negociantes. Ei, a casa do meu pai é casa de oração. Aleluia. Ele pega um chicote, vira a mesa, esculhamba tudo. Com que autoridade tu faz isso? Com toda a autoridade que o Pai me deu. Glória a Deus. Aleluia. Não tenha medo de perder nada. Porque você já tem tudo em Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Os filhos de Matatias entram em cena e matam todos aqueles agentes de Antíoco. Só não matou Antíoco porque Antíoco não estava presente nesse momento. E aí começa a revolta dos Macabeus. Eles começam a recrutar as pessoas que não tinham ainda se vendido. E mesmo assim havia outro partido que estava lutando contra esses judeus fiéis e fervorosos. E começa essa guerra. Essa guerra vai se estender. Matatias daqui a pouco morre porque é um senhor, mas ele vence muitas batalhas e entrega o cetro na mão de Judas Macabeus. Judas Macabeus sai, vence, e aí depois de algum tempo ele restaura o culto ao Senhor. Ele purifica o templo porque ele tinha autoridade sacerdotal. Ele, Jonatas, Simão, João, todos eles eram sacerdotes. Enquanto Judas Macabeus estava na guerra, um desses irmãos estava em Jerusalém reorganizando o templo para purificação. Por isso que vai chamar de festa também da purificação. A Hanukkah. E aí, determinado dia do mês, de um ano, eles reinauguram o templo, reinauguram os sacrifícios, reinauguram tudo, porque parte das terras de Judá e Israel já tinham sido reconquistadas pelos Macabeus, e agora a influência da Grécia era só militar. Era uma influência que eles tinham que ter resistência o tempo todo, Uma certa ocasião, Macabeus morre, nosso Judas. Aí um dos irmãos se levanta. E ao mesmo tempo que esse sacerdote, ele era general de guerra, ele também assumia o sumo sacerdócio. E eu acho muito legal a minha tradução católica, né, romana, da Bíblia, falar que ele assume o sumo pontífice. O sumo pontífice. Que era como se fosse no romanismo o Papa. E aí ele vai colocando as coisas em ordem. Daqui a pouco esse irmão também morre. Os anos vão passando. E o outro irmão vem e se levanta. Com o mesmo ímpeto, com o mesmo zelo. Até que os cinco irmãos passam. Porque o tempo passa. Também morre. Aí assume um dos filhos desses Macabeus assume o reino e o sumo sacerdócio também. E aí ele comete um grande erro. Na parte sul de Israel, depois que acaba Israel, na parte sul, tinha uma região chamada de Edom.
que por causa da Grécia passou a se chamar Idumeia, a região da Idumeia. E esse filho, esse neto de Matatias, filho de um dos macabeus, ele simplesmente obriga o povo edomita ou idumeu a se converterem ao judaísmo. De certa forma, não sei como, não sei se por pressão militar ou qualquer coisa. E a Idumeia então começa a circuncidar seus filhos, começa a participar disso, daquilo que os judeus faziam. E a partir daí se levanta um homem chamado Antípatro. Quem já ouviu falar do Antípatro? Não? Já? Pensa. Antípatro era pai, vai ser pai famoso, Herodes o Grande, que vai também trazer grande desgraça e coisas terríveis para Israel. E uma das coisas que a gente sabe que Herodes o Grande fez foi mandar matar todas as crianças em Belém, naquela região toda, né? Com a intenção de matar o nosso rei, nosso Senhor. Qual é a ideia de trazer os macabeus para a gente aqui? A primeira é trazer à memória esse fato histórico, né? Importante, que tem a ver conosco, porque tem a ver com Israel. E tudo que tem a ver com Israel tem a ver com a gente, né? Israel ainda é o relógio do mundo. Eu creio nisso, de verdade. Mas o posicionamento sacerdotal da responsabilidade que os macabeus assumiram diante de uma crise de grandes proporções. Teve um certo momento, quando começou a revolta dos macabeus, os gregos, sabendo que aquele povo era zeloso, o que é que eles fizeram? Vamos atacar os macabeus num dia de sábado. Parte do povo estava dividido, estava enfiado em cavernas, em alguns lugares, e eles foram lá e naquele dia mataram 1000 homens, 1000 mulheres, 1000 pessoas. Porque as pessoas não revidaram porque era sábado. Era sábado. Eles estavam guardando o sábado. Não podemos fazer nada, eles se entregaram à morte. Só que Macabeus e seus irmãos entenderam que há momentos que você tem que interpretar aquilo que Deus está falando. Será que nós vamos ficar aqui todas as vezes que eles vierem no sábado, a gente vai se entregar, os nossos filhos, nossas mulheres, nossos irmãos, à morte? E aí eles entenderam no Senhor que para se defender e para combater a injustiça, para combater a malignidade, aquilo que contrariava a Tzedakah, eles podiam se levantar também no sábado. E aí, uma certa ocasião, veio os gregos de novo combater Macabeus. No sábado se deram mal, porque havia uma unção. Ainda o sacerdócio levítico, ele tinha o selo de Deus. Ainda não tinha sido revelado o sacerdócio de Cristo. Então aquele sacerdócio, as leis de Deus não estavam valendo para aquele povo. Existe um peso, uma unção. Então todas as vezes que eles levantavam a espada contra a injustiça, contra os opressores, Deus dava a vitória. Muitas das vezes Macabeus e seus irmãos saíram com 3.000 homens para combater 20.000 e venciam. Com 600 homens para combater 5.000 e venciam. Isso trazia alegria para o povo. Mas todas as vezes que Macabeus e seus irmãos, e seu pai também, saíram para combater os estrangeiros, eles levantavam a mão para o céu e falavam: Senhor, que criou os céus e a terra, o Senhor que jurou ao nosso povo. Nós temos um sacerdócio, e esse sacerdócio tem que trazer, ele traz um peso de responsabilidade. O que nós estamos fazendo com o nosso sacerdócio, que é um sacerdócio que é maior do que o sacerdócio levítico?
Mas, irmão, como é que na prática podemos nos mover nisso? Nós precisamos falar sobre essas coisas. Nós precisamos, em momentos como esse, falar sobre essas coisas. Qual foi a última vez que eu e você socorremos uma viúva, um pobre, um necessitado, sem perguntar para ele de que religião que ele era? Qual foi a última vez que nós fomos o bom samaritano na vida de alguém, não se importando com os nossos títulos ou com os nossos afazeres sacerdotais no sentido eclesiástico apenas, mas o nosso sacerdócio que é atemporal? Porque o sacerdócio levítico ele tem começo e tem fim. Para os levitas que não se converteram ainda para Cristo, esse sacerdócio continua. Deus não aboliu dessa forma para eles. Porque vai chegar o tempo em que Israel vai se render a Cristo. Inclusive eu queria trazer uma boa notícia para os irmãos, que eu fiquei sabendo esses dias. Existe um movimento em Israel, os israelitas aí de Plantão. Existe um movimento em Israel, claro que é para os messiânicos, mas também para os ortodoxos também. E eles estão querendo fazer uma cerimônia em Jerusalém. Presta atenção. Estão querendo fazer uma cerimônia em Jerusalém. Essa cerimônia, que eu estou falando cerimônia, seria um julgamento simbólico de Cristo de novo, só que absolvendo. Um julgamento simbólico, absolvendo ele daquele julgamento maligno que foi feito por Caifás e Anás lá atrás, na surdina da noite. Chama aqui meia dúzia aqui e decreta você culpado de morte. Estão querendo fazer, estão se organizando para isso. Há um movimento em Israel, em Jerusalém, para absolver Jesus e dizerem isso: Baruch Rabá Hashem Adonai. Bendito que vem em nome. Lembra quando Jesus falou assim: eu não voltarei, não vou pisar aqui enquanto vocês não digam bendito o que vem em nome do Senhor. Aleluia. Nosso sumo pontífice, o Cristo que intercede por nós, a destra de Deus Pai. Eu queria terminar essa parte de hoje falando mais um pouquinho sobre Macabeus e queria domingo que vem falar sobre o sacerdócio levítico e o sacerdócio de Cristo. Eu queria endossar mais isso. Quando Macabeus e seus irmãos, seu pai também, na época do seu pai, venciam esses exércitos, o que acontece quando um exército vence outro exército? Fica os despojos. Ele pegava esses despojos, preste atenção no que eu vou falar, e ao voltar para Jerusalém, eles encontravam as viúvas, os órfãos e os necessitados. Não eram poucos. Porque agora a nação estava vivendo guerra e desespero há muito tempo. Então encontrava até viúvas dos soldados que tinham sido mortos, viúva daqueles homens que tinham sido mortos por Epifânio e por outras, e pelos seus, né? Porque Epifânio tinha uns generais que era a cara dele. Eu sei que no nosso dia a dia, e eu sou o primeiro a me colocar aqui nessa situação, eu sei que no nosso dia a dia, nós temos a tendência de ter a nossa mente desviada para as coisas que são no dia a dia, como o pastor falou ainda há pouco. Nós temos 6 dias. Nós temos a tendência de esquecermos tudo que foi falado aqui numa manhã como essa, ou muitas das vezes nas noites que nós nos encontramos também, por causa das lutas do dia a dia. Mas eu acredito muito que Deus trouxe essa palestra, né, hoje para a gente, para vocês e para mim também, para que parece que vai virar uma chave. Eu acredito que vai virar essa chave, um start de entendimento de quem nós somos no Senhor, no sacerdócio eterno, o sacerdócio que está escondido em Cristo, que não pode ser manchado pelo pecado, porque Ele venceu o pecado.
Ele não teve pecado, ele carregou o pecado. Nós estamos escondidos nele. Assim como ele, na pessoa do Espírito Santo, habita em nós. Por isso que o nosso sacerdócio, ele não é um sacerdócio que começa na hora do culto. Assim como o sacerdócio levítico, a pessoa nascia sacerdote, mas só assumia o ofício aos 30 anos, na maturidade. Nós em Cristo, como novas criaturas, também assumimos, nós somos revestidos de sacerdotes para prestar diante do Senhor as nossas orações, as nossas súplicas, que é o incenso, que é o perfume que Ele recolhe. Então, o que é o sacerdócio também? Anota aí. Tem gente que já jogou o caderno fora, faz tempo. O que é o sacerdócio também? O que é o sacerdócio também? Por que também? Porque o assunto aqui é para a eternidade. Só que a gente só está dando uma arranhada, só para a gente. Ei, está acontecendo, Deus está despertando, Deus está chamando, vamos pensar sobre isso, falar sobre isso, orar sobre isso. Então o que é o sacerdócio também? É nós, em Cristo Jesus, servindo aos homens diante de Deus. Tá bom? Servir aos homens diante de Deus. Estamos servindo aos homens diante de Deus? Ou estamos prestando serviço? Não, eu faço para você porque você vai me dar um pagamento. O que você vai me dar em troca? Não, estou fazendo por você porque o que habita em mim é uma nova natureza. Porque a minha natureza é servir, eu sirvo. Por isso, cultura. Ó, servir aos homens diante de Deus. B. Servir a Deus diante dos homens. Então, quando nós nos reunimos como o dia de hoje, quando nós nos congregamos como irmãos, como santos que somos, como pedras vivas que somos, como Pedro vai falar, vós sois sacerdócio real, nação santa, pedra viva, fogo e água. Glória a Deus. Povo de uma propriedade peculiar. Para. Tem um para ali, né? Então, eu sirvo aos homens diante de Deus e sirvo a Deus diante dos homens. Então, estamos aqui hoje servindo a Deus diante dos homens. Porque quando você saiu de casa com a tua Bíblia na mão, você chamou a atenção de alguém. Ei, esse aqui não está de brincadeira, esse aqui não está se curvando, ele está tentando buscar Deus, ele está fazendo alguma coisa. Quando foi anteontem eu estava na rua, o pessoal me conhece aqui, né? Todo mundo me conhece. Sabe que eu trabalho aqui. Há um mistério que eu ainda não entendi, mas estou entendendo. E aí o rapaz olhou para mim, um rapaz que é envolvido com vendas ilícitas de produtos entorpecentes. Eu assumo ônus, tá, gente? Eu estou falando aqui, eu assumo ônus. Aí esse rapaz olhou para mim, ficou olhando para mim, olhou, e eu senti, sabe quando você sente que a pessoa tem uma sede de alguma coisa? Eu falei, o que eu falei aqui que esse cara olhou para mim e disse, ei, você me tocou de uma maneira diferente. Aí eu falei, cara, vamos para a igreja comigo. Aí ele falou, vou, domingo. Do que eu acho que é? Eu falei, 7 da noite. Aí ele falou, eu vou. Aí eu perguntei para ele assim, mas e teu plantão? Porque tem isso, né? Quando você sabe. Meu plantão encerra tal hora, e tal hora eu falei, pensei, não dá. Eu falei, cara, vai bater de frente do teu plantão. Ele falou assim para mim, mas vai para Deus, a gente arruma tempo. Eu falei, o quê? Dentro de mim eu falei, o quê? Tá, então domingo eu vou te ligar, a gente vai combinar, é bem ali e tal, é assim, é perto daquilo. Ele falou, eu vou contigo. Há uma multidão de testemunhas que nos rodeiam. Que nos rodeiam. Eu gosto muito de uma frase de Calvino, João Calvino, né? O mestre Calvino. Ele fala assim, se você olhar para mim e ver alguma virtude, louvor, honra e glória, é Cristo em mim.
Mas se você vê algum tropeço, sou eu mesmo. Então o que ele viu não foi eu, foi Cristo em mim. Então toda honra, toda glória, todo louvor. Aleluia! Graças a Deus. Inclusive eu peço os roubos e súplicas dos irmãos. Deus tem me compungido a interceder por esses jovens aqui. Falando em frases, né, tem uma frase de um pastor contemporâneo que ele diz assim, que a igreja não sofre a cidade ruim que tem. A igreja, ela não sofre a cidade ruim que ela tem. A igreja é a cidade que sofre uma igreja ruim. Agora, por que a igreja ela entra nesse contexto como uma igreja ruim? Porque muitas das vezes a gente pensa que o nosso sacerdócio é só enquanto a gente está diante dos irmãos na congregação, no dia de domingo. Não, o nosso sacerdócio continua quando sai daqui. Graças a Deus. Quando eu acordo de manhã, até a hora que eu falo amém, dormir, aí acordo é o sacerdócio. Então, nosso sacerdócio é o tempo todo aos homens diante de Deus. Para que eu possa também oferecer um verdadeiro sacrifício a Deus diante dos homens. Então, como finalizando, como Matatias e seus filhos, Judas Macabeu, nós também sejamos pessoas que zelam pela santidade ao Senhor. Para fechar esse ciclo, uma das coisas que aconteceu no tempo de Epifânio, o templo foi profanado, mas o templo foi restaurado pelos irmãos. Por isso a Hanukkah, a festa das luzes. Jesus vai falar a Bíblia vai falar também da festa da purificação no livro de João. Os animais imundos sacrificados no altar, mas o altar foi purificado também. Era proibido circuncisão, voltou a circuncisão. Mães eram mortas ao circuncidar seus filhos. O povo era morto e torturado se obedecessem às leis e festas, mas as leis e as festas voltaram. Edificaram em Jerusalém um ginásio grego, mas esse ginásio foi destruído. Roubou-se os utensílios do templo, mas os utensílios foram recuperados. E vieram outros novos utensílios. O imperialismo cultural, mas tudo aquilo que é Deus voltou a reinar em Israel. Eles obrigaram o povo a aceitar a cultura de outros povos, mas o que prevaleceu foi a cultura judaica. Glória a Deus. Por isso a festa da purificação. Eu acredito que tudo que eu tinha para falar hoje foi falado, né? Na próxima semana a gente vai dar uma continuidade, sendo mais, vai deixar o livro dos Vários Joséfos, os Macabeus de lado, vamos entrar um pouco em Levítico e o livro dos Hebreus, né, que todo mundo já conhece, mas vai fazer a gente lembrar de algumas coisas e entender um pouquinho mais de outras tantas. Tá bom, irmão? Amém. Então, se você puder fechar os seus olhos, os músicos podem vir. Os não levitas, né? Os santos músicos. A Tzedakah, a justiça. Deus estabelece a justiça, a Tzedakah, e usa como instrumento de educação pedagógica, dízimos, ofertas, primícias, dádivas, presentes. Né? Nós estamos chegando no final. Queria também ultrapassar aqui, com a autorização do pastor, que você pegasse seus dízimos, suas ofertas, o envelope
para ser entregue, para que a gente possa fechar com esse sentimento de que os nossos dízimos e nossas ofertas não são um ultraje nem um peso para a gente, mas um sentimento de justiça. Porque o que nós podemos fazer como comunidade local e afetar essa região, alcançando os pobres, as viúvas e os necessitados? Também através dos nossos dízimos e ofertas. Então, quando a congregação local ela alcançar a maturidade financeira das coisas que cabem no mês a mês, nós poderemos dar um passo a mais. Porque como alcançaremos os necessitados lá se a gente não tem deficiência financeira aqui? Então, como que nós podemos mudar essa situação? Assumindo a responsabilidade sacerdotal também das nossas finanças. A responsabilidade sacerdotal. Então a responsabilidade sacerdotal também é financeira. Então não é porque eu prego, não é porque eu canto, não é porque eu toco, não é porque eu danço, não é porque eu limpo, que eu me ausente da responsabilidade financeira. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Precisamos atingir essa sociedade, precisamos edificar uma casa sobre um monte, colocar uma vela num lugar alto para que as pessoas possam ver. Ei, o rei está voltando! O rei está voltando! Arrependam-se, mas como? Se nós não estamos fazendo uma diferença nessa sociedade. Ei, irmãos, vamos nos posicionar, não vamos nos curvar diante dessa situação corrompida que está aí fora. Vamos ser honestos em todas as nossas áreas, com todas as nossas forças e sentimentos. Vamos assumir a responsabilidade local. Vamos chamar a atenção do céu. Vai acontecer um mover, um avivamento. Aleluia. Os nossos jovens profetizarão. Sim, os nossos velhos terão sonhos. Os nossos filhos terão visões. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, uma voz, uma trombeta foi colocada na mão de João Batista, uma trombeta foi colocada nas nossas mãos. Nós somos os sacerdotes de hoje, marchando em Jerusalém, nessa terra, ide, Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Nós estamos incluídos no povo. Senhor, que não passe de nós, não. Não é a próxima geração, não. É essa geração de hoje. Somos nós. Envia-me a mim. Envia-me a mim de uma forma ou de outra. Envia-me a mim como voz, como solução, como recurso, como resposta, como sacerdote que ministra ao Senhor diante dos homens e aos homens diante do Senhor. Glória a Deus! Aleluia. Glória a Deus, queridos. Amém, igreja? Amém. 2 minutinhos nós vamos finalizar. Pode até sentar, por gentileza. A importância do conhecimento. Conhecimento, ele faz você mais crente. E quando você conhece essas histórias, e nós estaremos aqui, ô Valdir, no nosso seminário, vamos ter uma matéria chamada A História da Igreja, né? A história do cristianismo da igreja. Isso fortalece, porque você vai ver que a gente pensa que é crente, né? Quando você ouve uma história desses filhos, né, que foram mortos porque não se prostraram, a gente fala assim, meu Deus, a gente precisa de aprender a ser crente. Então, quando você conhece síntese bíblica do Antigo Testamento, que é a história da igreja, como a história de Macabeus, que muitos aqui não conhecem, agora passou, vai passar
puder estudar é bom. Nós temos esse livro aqui, As Catacumbas de Roma. São livros excelentes de Benjamin Scott. E outros. Eu tenho vários livros ali, muitos. Precisamos voltar a ler novamente. Porque quando vocês conhecem essa história, a gente vai concluir o seguinte: eu preciso aprender a ser crente. Essa é a verdade. Porque nós estamos a gente não conhece as histórias. Não é verdade? Isso nos fortalece. Esse conhecimento que eu falo, ser conhecimento é poder. E quando nós temos conhecimento da palavra, não só da Bíblia Sagrada, mas da história em geral, daqueles que foram mortos por causa de Cristo, após Hebreus 11, dos heróis da fé, porque nós temos muitos outros heróis da fé que não estão lá, no contexto de Hebreus capítulo 11. Assim como nós temos também, queridos, homens segundo o coração de Deus, que na Bíblia fala de Davi, mas que existe hoje homens segundo o coração de Deus, e mulheres também. Então quando você conhece, por isso que a igreja aqui, alô, é de suma importância. Eu sei que os irmãos ficaram meio perdidos um pouco assim, porque realmente são assuntos que a gente tem que parar com aquele negocinho de alimento para a igreja bíblica, para a igreja evangélica, que aquilo que você fala aqui, quem subiu na água para ver Jesus? Isso é muito vago. Quando a igreja aprende isso, porque isso é aula de seminário, são matérias de seminário, nós estudamos isso de seminário, e outras que não se dão dentro das igrejas evangélicas. E quando você aprende isso, atenção por gentileza, quando você aprende isso, você se fortalece. Eu não sou nem igual ao Tiago, nem igual a você, tá, pessoal? Porque às vezes eu falo aqui, eu não sou nem igual ao Tiago, nem igual a você. A gente se fortalece mais. Aí a gente fala, que crente que eu sou. Que crente que eu sou. E essa história de levita, é verdade mesmo, que a gente pensa que o levita é aquele que canta, que toca. Vai conhecer um pouco da história dos levitas, inclusive eles preparavam o templo, né? Eles que preparavam todo o templo para o culto, para a adoração. Então é mais uma coisa que entrou no ouvido, todo mundo é levita. Na verdade, irmãos, a gente precisa de entender isso. Então, muito boa aula. Quem aprendeu aí, diga glórias a Deus. Né? De suma importância, precisamos ter conhecimento sim das histórias, porque é isso que nos leva a entender que nós precisamos de melhorar muito como crentes. Que qualquer coisa nos abala, que qualquer coisa... Meu irmão, procura ler esses livros aqui que você vai ver. Ó. Homens que eram mortos, né? E a gente hoje, agora, só uma coisa que ainda acontece hoje em dia, na circuncisão, que a gente ainda continua morrendo. Porque quando nós somos circuncidados agora no coração, e quando você é circuncidado no coração, de acordo com o apóstolo Paulo, você morre para o mundo e nasce para Cristo, né? Então a circuncisão ainda está matando, né? Mas matando de outra maneira. Você morre para o mundo e nasce para Deus, que a circuncisão agora é do coração, não é verdade? Mas eu entendi perfeitamente. Então a história é muito mais do que você imagina, muito mais do que uma Bíblia na mão. E quando você conhece as histórias aí, só para acabar aqui, que os irmãos já tiveram uma excelente aula, por que eu sou firmado no Evangelho e venha o que vier, eu não me afasto dele, nunca me afastei? Porque o conhecimento faz você ser firme na palavra. É isso, irmão. Nós precisamos de muito. Tem uma geração dessa aí, qualquer coisa, vai para lá, vai para cá, cai, levanta, afastado, não sei o quê. Por quê? Porque só estou com a Bíblia na mão, ensinando só aquelas coisinhas da Bíblia que nós já sabemos. Enfim, mas você precisa conhecer essa história. Porque aí você vai ser mais um crente verdadeiro. Você não vai se prostrar diante das circunstâncias da vida. É isso que você precisa aprender, né? Não, será que foi verdade dele? Essa história foi verdade dele. E ainda na época de Nero, então, né, irmão?
Na época de Nero, então, você conhece a história de Nero, o que ele fazia com os cristãos, mas ninguém se prostrava. Então essa situação que você está vivendo não é nada diante da história, não é nada diante daquilo que aqueles homens do passado viveram e sofreram para que nós pudéssemos estarmos aqui. Amém? Então no domingo que vem tem uma continuidade da aula e eu gostei muito da aula. E é bom lembrar que não fica me perguntando muita coisa, não. Tem coisa que a gente esquece. Aí eu posso passar vergonha no meio da igreja. Vamos ficar de pé. Porque às vezes as pessoas pensam assim, não, porque é o pastor, né? É o pastor pode falar com o pastor sabe, mas o pastor às vezes falha também, porque tu tem que estar sempre lendo, sempre estudando. Amém? Obrigado por esta manhã. Obrigado por esta aula. Obrigado pelo ensinamento, porque Jesus ensinava, porque ensinamento é poder. E nós te agradecemos pelo teu filho que ministrou esta aula aqui nesta manhã. Possamos sair daqui fortalecido pela tua palavra. Sim, meu Deus, porque conhecimento é poder. Obrigado pelas ofertas, como já foi aqui, pelos dízimos. Por aqueles irmãos que têm colaborado com esse ministério, muito obrigado. Leva-nos guardado por ti. Livra-nos do homem maligno, do homem sanguinário, do malfeitor e das balas perdidas. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo do Senhor esteja na tua vida, não só hoje, mas para todo sempre. E aqui estou apto a sofrer por Cristo.